Pessoal, dando continuidade aqui às nossas competências, nós temos que analisar ainda a competência comum e a competência concorrente. Essas duas competências, elas vão ter uma particularidade. Enquanto que a exclusiva e a privativa cabia apenas à União tratar, apenas era de responsabilidade somente da União, a competência concorrente e a competência comum, ela vai envolver os outros entes federados. E aí nós trazemos essa figura aí do nosso federalismo de equilíbrio, um federalismo de cooperação. Como assim, Arsênia? Mais uma característica daquilo que a gente vinha falando. Eu falei do federalismo de agregação, de segregação, não falei? O nosso federalismo é de segundo grau e o nosso federalismo é ainda um federalismo de cooperação. Por que é um federalismo de cooperação? Porque nós vamos ter certas competências que vão ser entregues a mais de um ente federado, que cooperando entre si vão se tornar responsáveis pela execução daquela lei ou daquela política pública. Então, um federalismo de cooperação vai permitir competências exercidas de forma conjunta, ou seja, competências de responsabilidade de mais de um ente federado, permitindo assim que a gente tenha aí essa cooperação entre as entidades públicas. Além disso, nós podemos falar ainda que é um federalismo que busca um equilíbrio, porque nós temos a União com grande parte da competência, até mesmo justificada pela nossa formação, né, federativa, como a gente viu, uma formação federativa por segregação, de formação centrífuga. E aí nós temos aqui uma ideia, né, uma tentativa de, apesar da União manter a maior parte da responsabilidade, a maior parte das competências, entregar também aos outros entes federados parte de algumas competências, buscando aí um equilíbrio entre eles, para não ficar uma coisa assim, né, tão na mão da União. Então, a competência comum e a competência concorrente, elas vão marcar essas duas características, de um federalismo de equilíbrio e um federalismo de cooperação. E a principal característica delas é que elas são prestadas, elas vão ser exercidas por mais de um ente federado. E aí, começando pela competência comum, que de todas é a mais simples, tá? E ainda envolvendo aquelas da União. Acredito que dessas competências iniciais, esses 4 primeiros artigos da Constituição, é realmente a mais simples. A competência comum, ela é uma competência administrativa, tá? Vão ser políticas públicas, atos administrativos e, portanto, o poder executivo é quem vai exercer. E é uma competência que vai estar a cargo da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E se a gente pensar, nós temos aqui presidente da República, governador, prefeitos e governador. E governador, ok? Essa é a nossa ideia. Qual é a grande característica dessa competência comum? Ela vai ser prestada, pessoal, através de um regime de cooperação formado entre os entes federados responsáveis. Ou seja, eu vou ter que trazer uma lei dizendo como que essas competências serão analisadas, serão executadas. A Constituição tenta tratar de algumas delas, mas não consegue esgotar. A gente precisa ir para o texto para você entender melhor. Vem aqui comigo, olha só. Nós temos, por exemplo, tá, como uma das competências comuns, estão vendo? É a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, do poder executivo de cada um desses entes federados, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger documentos e obras, né, de valor artístico histórico, impedir a evasão, destruição e descaracterização das obras de arte, também com valor histórico, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, meio ambiente, ó, tá aqui na nossa competência comum, combate à poluição em qualquer das suas formas, preservar a floresta, fauna e flora. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos várias formas de exercer essa competência comum, né? Várias responsabilidades, na verdade. Vejam que aqui a gente começa com a ideia de programas estatais, ó. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promover a integração social dos setores desfavorecidos e aí, né, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa de exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança de trânsito.
Então veja que a gente tem aqui esses 3 incisos envolvendo essa política social, né? Tanto agropecuária como de moradia, como também a tentativa de diminuir pobreza e marginalização, que a gente já viu que é lá um dos objetivos da nossa República e traz aqui para todos os entes federados essa responsabilidade. Quando a gente fala de preservar a floresta, meio ambiente, né, a questão de documento, de obras artísticas, você também vai ver que em toda localização, em toda a região vai ter aí, de alguma forma, um meio ambiente para tratar, uma obra artística para tratar, o meio cultural, enfim. Portanto, justifica essa competência ser exercida por mais de um ente federado. E, por fim, nós temos aqui o parágrafo único trazendo exatamente esse regime de cooperação. Leis complementares, são várias, tá? A ideia é que seja, né, cada assunto desse, cada matéria desse, ter uma lei complementar prevendo essa cooperação. Então, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista aí o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional, ou seja, da melhor forma para a nação e não dentro do interesse de cada um deles. Essa cooperação, portanto, vai ter que se dar de alguma forma que seja favorável a todos, né, e não a cada ente federado. É isso que você precisa saber do artigo 23, dá uma lida, talvez ele seja o mais fácil para você conseguir decorar, porque ele é o mais fácil de se visualizar também, e é o menor, né? Nós temos aí apenas 12 incisos. E vamos lá para uma competência que cai bastante dentro das nossas provas, que é a competência concorrente. Pessoal, essa competência nós podemos falar que ela é muito importante em todo o sistema que ela traz, tanto nos seus incisos como nos parágrafos que ela complementa. Primeiramente, a gente tem que fazer como a gente vem fazendo desde o início, né? Identificar quem são os entes federados responsáveis por essa competência. A Constituição vai dizer que é a União, os estados e o Distrito Federal. Nós vemos aqui que os municípios, pessoal, ficam de fora, tá? Mas já nós temos uma grande observação para falar sobre isso daí. Então, competência concorrente, União, Estados e Distrito Federal vão analisar. É uma competência, pessoal, legislativa. E com competência legislativa, nós vamos ter os órgãos legislativos, né? Aqui, em relação à União, Congresso Nacional, em relação aos estados, a Assembleia Legislativa e em relação ao Distrito Federal, a Câmara Legislativa. Além dessas competências que nós vamos ver, nós temos aí 4 parágrafos que tentam organizar essa sistemática entre essas leis. Porque, diferentemente de uma política pública, várias políticas públicas acontecendo ao mesmo tempo, não tem tanto prejuízo como leis diferentes sobre o mesmo assunto. Eu posso ter no município construção de moradia de uma forma, em um outro município de outra forma, e tudo é construção de moradia. Mas fazer uma lei permitindo a construção dessas moradias de um jeito e em outro município de um outro jeito, isso aí pode trazer grandes conflitos, principalmente no que diz respeito, né, à forma de execução dessa política pública. Então, por conta disso, o que acontece aqui? A Constituição, ela tenta organizar o papel da União e de estados e municípios no exercício dessa competência concorrente. Eu vou fazer assim, eu vou primeiro analisar a competência concorrente e aí a gente vai e passa para os parágrafos e volta para a gente ir falando de casos concretos, tentando encaixar lá cada parágrafozinho, tá certo? Então, olha só. Primeiramente, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, chamando a atenção aqui, né, aos entes federados e à competência legislativa. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico e orçamento. Aqui você tem o PUFETO, né? Antes era o ursinho Puffet, agora é o ursinho PUFETO, né? Penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Vejam que desses dois incisos aqui envolvem vários direitos e são direitos que vão estar presentes em todos os entes federados. Todos os entes federados precisam trabalhar com orçamentos, todos os entes federados vão ter leis tributárias próprias, todos os entes federados vão ter política de financiamento, política financeira, ou seja, atos envolvendo esse direito financeiro e vão ter de alguma forma regulamentar internamente, e aí a nossa ideia de direito urbanístico também. Eu estou falando todos os entes federados, pessoal, porque como a gente já chamou a atenção, o município não está aqui legislando concorrentemente. Muito embora, eu já inicio essa observação, os municípios possam legislar sobre assunto de competência concorrente. Sênia, peraí,
eles não têm competência concorrente. Não, realmente eles não têm. Mas eles legislam sobre assunto de competência concorrente? Exatamente. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E paciência, só um pouquinho aí, que eu vou falar contigo quando a gente vai falar dos municípios, o que significa dizer que eu não tenho competência concorrente, mas eu legislo sobre assunto de competência concorrente do jeitinho que o município pode legislar, tá certo? Te acalma aí que a gente fala já sobre isso. Juntas comerciais também, competência concorrente, custos dos serviços forenses, produção e consumo, tá? Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos e recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Veja que a gente tem isso aí muito parecido lá na nossa competência comum, né? Falando também de meio ambiente. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagísticos. Nós temos também ações para a proteção desse patrimônio, né? Previstas lá na nossa competência comum. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, a lei, tá? Ao consumidor, a bens e direitos de valores artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Educação, tá? Legislação concorrente, cultura, ensino e desporto, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, legislação concorrente, porque eu vou poder aí dentro de cada ente federado, né, desses daí, analisar como é o funcionamento dessas pequenas causas, né, fazer aí a procedimentalização, procedimentos em matérias processual, lembrem que direito processual é competência privativa, mas o procedimento, que são as sequências de atos, a forma como aquelas regras processuais, é concorrente, tá? Isso aqui é importante de você fazer essa diferenciação. Previdência social, já te chamei também a atenção, tá? Que a gente tem lá na nossa competência, nas nossas competências privativas, a legislação de quanto à seguridade social sendo, né, de competência privativa, fazendo parte da Seguridade Social, a Previdência Social é de competência concorrente, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, veja que a gente tem uma correlação lá na nossa competência comum também, proteção à infância e à juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Dentre esses daqui, o que a gente tem de mais importante, né? Logicamente, o inciso 1º e o inciso 2º, o inciso 4º e o inciso 5, bastante cobrado em prova também, e nós temos aqui essa questão que eu te chamei a atenção de procedimento, direito processual, previdência, né, e seguridade social também. Esses são os que a gente tem de mais importante, obviamente que não dá para você descartar tudo, é só para você ter aí um pouco mais de atenção a essas competências concorrentes, tá? Arsênia, e se é concorrente? Se a União, Estados, municípios, se a União, Estados e Distrito Federal que irão prestar, como que se organizar? Porque eu posso ter o Estado falando de um jeito, a União falando de outro e o Distrito Federal falando de outro. E aí ter essa, né, digamos assim, essa contrariedade e atrapalhar a forma de exercício dessas competências. Diante disso, pessoal, nós temos aqui os parágrafos tentando organizar melhor o exercício dessa competência. Olha só o que o nosso parágrafo primeiro fala. No âmbito da legislação concorrente, que é essa que nós estamos tratando, a competência da União, quando eu falo que cabe a ela, Estado e Distrito Federal, né, legislar, limita-se a estabelecer normas gerais. Então, qual é o papel da União ao tratar, por exemplo, sobre sobre previdência social, né, que está aqui no inciso 12? Ela vai tratar sobre normas gerais. Ela vai falar sobre a Lei Geral de Previdência Social. E aí, Estados e Distrito Federal poderão fazer o quê? Olha só, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados e, obviamente, né, do Distrito também. Ou seja, se a União legisla sobre norma geral, o que cabe ao Estado fazer? Suplementar essa norma geral. Assim, o que significa suplementar uma norma? Significa trazer para a sua realidade regras que permitam a concretização daquilo que foi previsto na norma geral. Por exemplo, nós temos muito, pessoal, isso aqui, ó, em direito tributário. Nós temos o Código Tributário Nacional, que é uma norma, Código Tributário Nacional, que é uma norma geral feita pela União, e nós vamos ter no âmbito dos estados normas específicas, suplementando esse Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, digamos, né, ele não faz essa previsão porque está na Constituição Federal, ele veio aí antes da Constituição Federal, só para você entender. Mas digamos, por exemplo, que o Código Tributário Nacional fizesse previsão do IPVA, que é aí um imposto, né, de veículos, né, que a gente tem sobre a propriedade de veículo automotor que cabe ao Estado arrecadar.
e cabe ao Estado usar, né, também a receita desse imposto. E está lá o Código Tributário Nacional trazendo as regras gerais. Fala de sujeito ativo, quem é aquele que vai receber o imposto. Fala de sujeito passivo, quem é aquele que paga o imposto. Fala de parcelamento, fala também de extinção de crédito, fala de todas essas regras gerais. O que o Estado pode trazer como regra suplementar? Aí ele vai dizer quando que esse sujeito ativo recebe esse valor, quando que o sujeito passivo paga, quanto que o sujeito passivo paga, a alíquota, se ele paga parcelado, se ele paga à vista. Isso aí tudo é regra específica que o Estado vem suplementar a regra geral que apenas identificava esses sujeitos, tá certo? Então isso aí é suplementar, é o que Estado e Distrito Federal fazem na nossa competência concorrente. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º, eles vêm tentar resolver problemas que eventualmente poderiam surgir, tá? Com essas duas identificações de competência. União com norma geral, Estado com norma suplementar. O parágrafo 1º traz o primeiro problema. Se cabe ao Estado suplementar, mas cabe a ele tratar aquele assunto diante da sua realidade, ele suplementa uma norma geral. E se a União não fizer essa norma geral, ele não poderá exercer uma competência dele? Ele ficará, portanto, obstado, impedido, será proibido do Estado tratar de um assunto que cabe a ele tratar, porque a União não fez a norma geral para que ele suplementasse? Não. Por conta dessa competência que foi entregue aos Estados, o parágrafo 3º veio dizendo que se a União não fizer a norma geral, o Estado vai exercer a chamada competência legislativa plena. O que é isso? Vai fazer a norma geral e vai fazer a norma suplementar. Ele faz as vezes de União e de Estado para atender aí as suas peculiaridades, para atender as suas necessidades, aquilo que precisa ser tratado. Então, se a União dormiu no ponto, não fez a norma geral, o Estado não se prejudica. Ele vai poder suplementar essa norma, tá? Que ele mesmo vai elaborar as normas gerais. Ele exerce a competência suplementar, mas ele também exerce a competência geral. Ele suplementa a própria norma geral que ele elaborou. Fechou? Só que aí o parágrafo 4º vem com outro problema. Beleza. Os Estados, a União dormiu no ponto e foi lá o Estado fez a norma geral e fez a norma suplementar. Acontece que a Constituição diz que a competência de fazer norma geral é da União. E aí, se a União agora quiser fazer a norma geral, se interessar pelo assunto e resolver fazer essa norma geral, como é que fica a situação se o Estado já tiver feito essa norma geral e ainda já tiver suplementado essa norma geral? O que é que vai acontecer com essas duas existências aí, né, de duas normas gerais? E aí, dentro dessa situação, vem o parágrafo 4º e fala, a superveniência, ou seja, se aparecer depois uma lei federal sobre normas gerais, esta lei federal sobre normas gerais que veio depois vai suspender a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário, no que for diferente. Ou seja, a União cabia fazer a norma geral, não fez. E aí vem o Estado e faz a norma geral e a norma suplementar. Depois disso daí vem a União com a norma geral. O que vai acontecer com a norma estadual, se tiver diferença? Vai acontecer a suspensão dessa norma estadual. Arsênia, e se não tiver nenhuma diferença? Se não tiver nenhuma diferença, não tem problema nenhum. Fica a coexistência de duas legislações. E aí se aplica ambas ou se apoia em uma para praticar o ato, enfim, vai poder se escolher. Porque as duas estão falando da mesma coisa, trata-se dos mesmos assuntos, ok? Não tem problema nenhum. O problema vai ser se houver diferença. Havendo diferença, aí alguma vai ter que prevalecer. E a que vai prevalecer é a geral federal. Ou seja, aquilo que a União tiver ditado depois. E aqui, pessoal, nós vamos ter algumas situações que a gente precisa tratar, porque às vezes é cobrada em prova. O Estado fez uma norma geral, a União depois fez norma geral. Houve diferença, suspende a norma geral do Estado, vale apenas a da União. Só que essas regrinhas suplementares aqui, estaduais, estavam baseadas em uma norma geral. E elas trazem regras de acordo com a norma geral que foi suspensa. E também são diferentes dessa norma geral aqui. Ou seja, o que é que vai ser suspendido? Só o que for geral ou o que for suplementar também? Pessoal,
suspende tudo aquilo que não for compatível, tanto o que for de natureza geral, como o que for de natureza suplementar daquilo que era geral e foi suspenso. Ou seja, aquilo que não for compatível com a nova regra vai ser suspenso. Arsênia, como assim? Dá um exemplo concreto. Vamos lá. O Estado, analisando a ausência de norma geral sobre o IPVA, ele vem e faz regras gerais sobre o IPVA. Ele diz que o pagamento desse IPVA vai ser feito na compra, tá? Na compra do veículo. Pronto, na compra do veículo. Sujeito passivo, portanto, comprador. Pagamento à vista. Norma suplementar. Pagamento à vista. Uma vez só, ok? E aí vem a minha norma geral e fala que não vai mais ser feito na compra. Que esse pagamento vai ser anual. Ou seja, essa deixa de valer, vai valer essa regra de pagamento anual, e aí tudo que for suplementar e for diferente, vai ser suspenso também. Por exemplo, o meu pagamento à vista, que era no ato da compra, agora vai ter que ser repensado, porque é anual. A Arsênia, se quiser manter à vista, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aquela regrinha lá que era pago, por exemplo, digamos que eu trazia uma regra suplementar e que dizia assim, o pagamento vai ser feito antes, o pagamento do IPVA vai ser feito antes do pagamento do carro, por exemplo. Você só tira o carro se já tiver pago o IPVA. Era desse jeito, ok? Aí, se eu estou dizendo que é anual, acabou, não tem mais sentido, porque não é mais em relação à compra, agora é anual. Não poderia ter aí essa, né, não haveria adequação entre as duas normas. Então, essa suplementar estaria, portanto, também suspensa. Ou seja, tudo aquilo que for contrário às novas disposições gerais trazidas pela União é suspenso, seja geral, seja suplementar. Fechou? Muito bem. Outra situação que a gente precisa analisar é a seguinte. Essa minha norma geral, feita pelo Estado, que foi suspensa pela norma geral da União, ela continua existente, mas ela não produz efeito. Ela está lá, viva, tá? Mas ela não produz efeito. É como se eu tivesse ali colocado aquele vírus incubado. Ele não está nem produzindo nenhum efeito, não sai nenhum sintoma dele. Mas essa minha norma continua existente. Se a minha norma geral, que está suspendendo a estadual, vier a ser revogada, a norma geral federal posterior, que suspendeu a estadual, se ela vier a ser revogada, ou seja, deixar de praticar esta suspensão, o que vai acontecer com a minha estadual? Ela volta a valer. Entendeu? Olha só, eu tenho uma norma estadual que foi suspensa por essa norma aqui. Então, está aqui suspensa e essa norma está valendo. Eu pego essa minha norma que está valendo e revogo, tiro ela do ordenamento jurídico. Essa que estava suspensa por essa, vai fazer o quê? Volta a valer, porque não tem mais nenhum efeito suspensivo, não tenho mais nada que suspensa. Então, essa minha norma volta a valer. Está lá sendo aplicada agora, normalmente, tudo bonitinho e perfeito. Pronto. Essa é a diferença entre suspensão e revogação. Porque se essa minha norma geral da União revogasse a minha norma geral do Estado, e depois essa minha norma da União fosse revogada, não voltaria a valer. Continuaria aí a mesma coisa. Arsênia, isso aí é repristinação? Não, pessoal, não é repristinação. E aqui eu estou aprofundando, tá? Vamos lá conversar sobre isso daqui. Pessoal que for fazer algum tipo de concurso um pouco mais, né, específico, menos aprofundado, não precisa se preocupar com isso. Mas se você está aí em polícia, está aí em jurídico de tribunal, né? Está pensando aí em um concurso, né? Receita, enfim, algo um pouco mais aprofundado, você precisa ter uma noção clara disso daqui. Então, olha só o que acontece. A União, eu tenho um Estado com uma norma geral, que ela é de 2000. E aí, em 2010, vem a União com uma norma geral. O que é que vai acontecer nessa situação? Tá? Essa minha norma geral vai suspender a legislação estadual. Fechou? Aí eu te trouxe um problema. Se essa minha norma geral aqui, em 2010, for revogada em 2012, o que é que acontece?
Acontece que a revogação dessa minha norma geral vai, se existisse, né, a gente diria, dessuspender, ou seja, vai fazer com que essa minha norma geral volte a produzir seus efeitos, que estavam suspensos e não estão mais, ok? Isso não é repristinação. Isso aqui é simplesmente uma consequência de uma norma que suspendia outra e que foi revogada e não tem mais o que suspender os efeitos daquela norma, tá? Assine o que é essa questão aí da repristinação. A repristinação. Ela está lá na Lei de Introdução aos Diplomas Normativos, tá? Era uma lei de introdução ao Código Civil que virou Lei de Introdução aos Diplomas Normativos. Ela permite o seguinte, eu tenho a Lei A, de 2000, que foi revogada por B, em 2005. Aí vem, em 2010, C. O que é que C faz? Revoga B. Como ela revogou B, B deixa de valer. E A volta a valer? Não. A foi revogada por B, ó. Deixou de existir. E agora B deixa de existir. Pronto. E quem que vai ficar valendo, Arsênia? C. Se C não tratar do assunto que A e B tratavam, esse assunto vai ficar sem legislação. Isso poderia acontecer. E aí, o que é que C poderia fazer? C poderia trazer no seu texto uma disposição expressa falando que A volta a valer. Ou seja, C diria, revogo B, e quem trata desse assunto agora é A, que havia sido revogada e volta a valer. Ó, expressamente, tem que estar no texto da lei, tá bom? Entendemos a repristinação? Entendemos a suspensão? Beleza, mas temos mais uma coisa para entender, que é o chamado efeito repristinador. Bexe! Ou repristinatório, tá? Isso daqui, pessoal, diz respeito ao meu controle de constitucionalidade. Assim, já vamos falar de controle de constitucionalidade? Não, nós não vamos falar ainda. Você que ainda não viu o controle, você vai se preocupar com uma coisa, entender o seguinte, que quando o STF diz que uma norma é inconstitucional, essa norma inconstitucional, ela tem que ser retirada do ordenamento jurídico e todo o efeito que ela produziu tem que ser apagado. Ou seja, digamos que eu tenho aqui essa situação, que A é de 2000, B em 2005 revogou A, ok? E aí vem o STF e diz que B é inconstitucional. Tudo que B produziu tem que ser apagado. E o primeiro ato de B, o primeiro efeito dessa lei foi revogar A. Significa dizer que nesse caso aqui, se eu tenho que apagar todos os efeitos que B produziu, o que é que vai acontecer com A? Que teve como efeito a revogação dela? B que fez isso. B não pode produzir efeito. Então significa dizer que A não poderia ter sido revogada. Então A volta a valer. Por que, sendo que volta a valer? Porque B não poderia produzir efeito, B é inconstitucional. Lei inconstitucional não pode produzir efeito, tem que ser tudo desfeito, inclusive a revogação de uma lei anterior que ela tenha feito, ok? Diferença, isso daqui, ó, não precisa estar dito, isso é implícito, isso é consequência desse dever de apagar todos os efeitos, é implícito, enquanto que a repristinação é expressa. No efeito repristinatório, é uma decisão judicial, enquanto que na repristinação é uma lei. Estão entendendo? E qual é a semelhança? A semelhança é que em ambas as situações, uma lei que havia sido revogada volta a valer. Tudo bem. Essa é a única semelhança que existe entre elas.
O restante é tudo diferente. Na repristinação tem que estar expresso numa lei. No efeito repristinatório, é uma decisão judicial que faz isso por consequência, sem precisar estar expresso. Na verdade, decisão judicial, se eu não quiser que A volte a valer, eu tenho que dizer que B é inconstitucional, mas A também não volta a valer, porque senão A vai voltar a valer. Entendemos, pessoal? Suspensão da norma, repristinação, o que significa, e o efeito repristinatório, que nós vamos desenvolver melhor quando a gente vai falando aí de controle de constitucionalidade. Fechou? Deu para entender? Qualquer dúvida, estamos aí, tá certo? Até já já.